Olá, eu sou Heloísa Padilha e estou falando para a seção Matutes da revista Caraminhadas. O tema de hoje é criatividade na sala de aula, mais especificamente as condições que favorecem o desenvolvimento da criatividade. O que se pensa sobre criatividade na escola? Normalmente isso está associado a uma situação de deixar tudo por conta da criança, uma situação de laissez-faire, de ficar totalmente à vontade. Seja ao fazer um desenho, seja ao produzir um texto, tudo fica por conta da criança. O tema, se vai colorir, se não vai colorir, qual a história que vai contar, o tamanho da história, como se fosse aquela oportunidade única da criança se expressar livremente. Na verdade, a criatividade ela pinta, se as condições favoráveis forem as adequadas. Vou contar para vocês, por exemplo, a história de certos jardins ingleses. Algumas pessoas na Inglaterra, que gostam muito de certos animais silvestres comuns naquele país, não gostam de tê-los enjaulados, preferem tê-los assim, na natureza, soltos, no seu jardim. O que é que eles fazem? Eles criam todas as condições necessárias para que aquele animal venha espontaneamente ao seu jardim. Então, se uma certa ave, sei lá, um pardal, ou um melro, ou até um mamífero pequeno, um ouriço, que é muito popular na Inglaterra, se eles gostam muito desses animais, eles estudam a vida desses animais. E se, por exemplo, um pardal gosta de fazer um ninho numa árvore alta, por exemplo, não sei se é verdade, eles então colocam uma árvore bastante alta, ou uma vegetação densa, para que o animal possa criar ali uma toca e se esconder. Eles criam essas condições e os animais então passam a frequentar o seu jardim. Olha que ideia bacana! Com a criatividade é mais ou menos a mesma coisa. Criadas as condições dentro da sala de aula, ela realmente acontece. Por exemplo, comigo, eu gosto muito de escrever poemas. Adoro escrever, mas não é uma coisa assim que eu possa sentar aqui agora, pegar um papel e escrever um poema. Não é assim que funciona. Para mim, por exemplo, se eu estiver no meio da natureza, do verde de preferência, se eu estiver sozinha, são duas condições que facilitam essa produção. Bom, isso no que diz respeito às condições externas do ambiente para facilitar a criatividade. Mas é claro que não é só isso. A própria proposta de trabalho, ela precisa estar favorecendo a criatividade. E como eu já disse, se deixar tudo livre por conta do aluno, não é isso que vai ajudar. O que vai proporcionar uma condição melhor de criatividade é a inserção de algum tipo de empecilho, algum tipo de obstáculo, algum tipo de desafio. A história da humanidade é cheia de exemplos de como a humanidade foi crescendo justamente diante das dificuldades, foi criando, foi descobrindo, foi inventando soluções para os novos problemas. Por exemplo, a minha mão ela é limitada em termos de tamanho, em termos de suportar a temperatura, então eu fui criando a luva para eu poder segurar uma coisa muito quente, eu fui criando objetos compridos para poder alcançar coisas distantes que a minha mão não chega em lugares muito pequenos. Da mesma forma, dentro de um texto, se eu disser, por exemplo, vamos agora escrever a história do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, pelo ângulo do lobo mau. Isso é um desafio e que permite a criatividade do aluno, mas dá um contexto, coloca diante de um obstáculo específico que é uma novidade para ele. Ele não conhece a história do Chapeuzinho Vermelho pelo ângulo do lobo mau. Vamos ver no desenho. No desenho eu posso criar um dificultador em relação ao tamanho do papel. Bom, você vai fazer um desenho, mas tem que ser nesse tamaninho aqui de papel. Ou ao contrário, você tem que ocupar esse papel inteiro aqui com o seu desenho. Vamos tentar. Ou então eu dou só duas cores. Ou então, digo, tá bom, você escolhe um animal que você quer desenhar, mas desenho em várias posições. Então, é um interjogo de oferece uma condição, delimita uma condição e solta o resto. É nesse interjogo que a criatividade acontece. E você, professor? Quais as condições que você precisaria proporcionar na sua sala de aula para que seus alunos sejam criativos? Matute sobre isso e depois partilhe suas ideias com a gente.